Salmo 91. Não saia de casa sem esta oração. Proteção, livramento e milagres. Ao abrir os olhos de manhã, você carrega consigo uma bagagem invisível de preocupações, planos e expectativas. Antes mesmo de sentir o sabor do café, sua mente já viaja por cenários de trânsito, tarefas no trabalho e desafios que ainda nem aconteceram. Existe, porém, um jeito simples de começar o dia, com uma calma que ultrapassa qualquer previsão. Recitando o Salmo 91 com o coração aberto. Não é uma superstição nem uma fórmula mágica. É uma conversa íntima com o Criador que te coloca sob um abrigo espiritual, como se vestisse uma armadura invisível. Quando digo, não saia de casa sem esta oração, falo da experiência de alguém que sentiu na pele a diferença entre enfrentar o mundo sozinho e caminhar sabendo que há uma mão poderosa guiando cada passo. Talvez você já tenha ouvido algumas vezes trechos desse salmo em cultos ou canções, mas há uma profundidade ali que passa despercebida quando repetimos as palavras no automático. Imagine começar o dia declarando: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, internalizando que nenhuma seta de ansiedade, crítica ou ataque espiritual será capaz de te derrubar. Essa confiança se transforma em coragem, e essa coragem te ajuda a tomar decisões com serenidade, a ser mais gentil mesmo no trânsito, a respirar fundo diante de uma notícia ruim no trabalho. Não estou falando de um ritual mecânico. É uma oportunidade de conversar com Deus sobre suas dúvidas e medos, de colocar nas mãos dele a saúde da sua família, o sustento da sua casa, a direção dos seus projetos e sonhos. Ao repetir as promessas do Salmo 91, você alimenta sua fé e treina seu coração a confiar que existe um propósito maior por trás de cada acontecimento. Muitas pessoas me perguntam se é necessário entender o hebraico ou decorar longas passagens para sentir essa proteção. A beleza dessa oração é justamente sua simplicidade. São palavras de confiança que qualquer um pode pronunciar e, mais importante, viver. Nos próximos capítulos, vamos explorar o contexto histórico e espiritual desse salmo e descobrir detalhes surpreendentes que o tornam ainda mais poderoso. Se você está pronto para mergulhar nessa jornada e experimentar uma nova forma de começar seu dia, siga comigo. Ao mergulhar mais fundo no Salmo 91, percebemos que ele é muito mais do que um conjunto de versos reconfortantes repetidos de geração em geração. Este salmo, frequentemente chamado de Cântico da Confiança, tem suas raízes em um contexto de guerra e incerteza. Os estudiosos discutem se foi escrito por Moisés durante a travessia do povo hebreu pelo deserto ou se foi composto por Davi enquanto fugia de inimigos poderosos. Essa dualidade já revela a sua força. O texto se encaixa tanto na jornada de um líder conduzindo uma nação em busca de liberdade, quanto na de um rei perseguido que encontra refúgio somente na fé. Imagine a cena. Um povo vivendo em tendas, cercado por ameaças de todos os lados, pragas, serpentes, exércitos hostis, a inconstância do clima e a sensação constante de desamparo ao cair da noite. O espanto noturno e a seta que voa de dia, mencionados no Salmo, não eram metáforas vazias. Eram medos palpáveis. Era comum que bandidos atacassem viajantes nas estradas à noite e as flechas inimigas rasgassem o ar durante as batalhas sob o sol escaldante. Em meio a esse cenário, o salmista proclama: O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa declaração não é uma ideia abstrata, é uma postura de vida. Outro detalhe fascinante está nas imagens usadas. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. Aqui, o autor evoca a figura de uma ave que protege os filhotes com o próprio corpo, oferecendo calor e segurança. Na cultura hebraica, essa imagem remete ao abrigo divino que envolve o ser humano, como o manto do sacerdócio cobria a Arca da Aliança. Ao ler, visualizamos um Deus que não está distante, mas presente, que se inclina para abrigar os que buscam abrigo nele. Essa linguagem afetuosa cria uma ligação emocional com quem recita o Salmo,
pois transmite a sensação de cuidado materno em um mundo de ameaças paternais. O versículo que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, pode soar hiperbólico, mas é uma declaração de confiança em meio a números esmagadores. Em guerras antigas, os guerreiros frequentemente eram superados por multidões de inimigos. Proclamar que, mesmo diante de tamanha desvantagem, se manteria firme era um ato de rebeldia contra o pânico. Hoje, essa imagem fala aos nossos desafios modernos: contas acumuladas, doenças repentinas, crises no trabalho ou na família. Mesmo que pareça que 1000 problemas surjam de um lado e 10.000 de outro, o Salmo nos convida a não ceder à desesperança. Há também elementos curiosos na tradução. O laço do passarinheiro se refere a armadilhas usadas para capturar aves, uma metáfora para ciladas invisíveis que podem nos enredar. A palavra hebraica para peste está relacionada a desastres repentinos, como epidemias ou colapsos financeiros. Ao trazer essas imagens para o cotidiano, percebemos que o Salmo não ignora as adversidades. Ele as nomeia, reconhece sua existência e, mesmo assim, afirma que há um refúgio seguro no meio delas. Outro aspecto pouco comentado é como o Salmo 91 era usado na tradição judaica. Muitos judeus o recitavam antes de dormir, pois acreditavam que afastava demônios e pesadelos. Esse hábito foi herdado por cristãos nos primeiros séculos, que consideravam essa oração uma proteção espiritual contra ataques noturnos. Ao longo da história, soldados levaram trechos do Salmo escritos em pergaminhos amarrados ao peito, e enfermeiras o recitavam para encontrar coragem em hospitais de guerra. Esses usos históricos mostram que a confiança no poder dessas palavras atravessou eras e culturas. Trazendo para nossa realidade, o Salmo continua sendo uma âncora nas tormentas da vida. Ele dialoga com os medos do mundo moderno, pandemias, violência urbana, crises existenciais, e nos lembra que existe um abrigo que não se desgasta com o tempo. Ao compreender o contexto e as metáforas do Salmo 91, percebemos que a intenção não é negar a existência do mal, mas reforçar que a presença de Deus é maior do que qualquer força destrutiva. Isso muda a nossa postura. Em vez de sairmos de casa com o coração pesado, começamos o dia com gratidão e coragem. Ao terminar essa reflexão sobre a origem e o poder do Salmo, talvez você se pergunte: além da fé, existe algo que explique o conforto que sentimos ao rezar? Será que há uma ligação entre oração e bem-estar comprovada pela ciência? No próximo tópico, vamos explorar como a neurociência e a psicologia moderna explicam os benefícios de uma prática devocional diária e por que o Salmo 91 é um exemplo tão poderoso desse fenômeno. Ao tentar entender por que uma simples oração pode mudar o estado emocional de alguém, muitos se voltam para a fé e param por aí. Mas o que a ciência tem a dizer sobre o poder de uma prática devocional diária? Nos últimos anos, pesquisadores de diversas universidades têm olhado para o cérebro de pessoas que meditam ou oram regularmente e o que descobriram é surpreendente. A neurociência mostra que dedicar alguns minutos todas as manhãs para recitar palavras de confiança e proteção não é apenas um hábito espiritual, é também um treino para o cérebro. Quando você fecha os olhos, respira fundo e repete uma oração como o Salmo 91. Áreas do seu cérebro responsáveis pela atenção e autocontrole, como o córtex pré-frontal, se ativam de maneira mais intensa. Ao mesmo tempo, regiões ligadas ao estresse e à reação automática, como a amígdala, diminuem sua atividade. É como se você ensinasse sua mente a responder com calma diante de situações que normalmente despertariam ansiedade ou medo. Além disso, existem evidências de que a prática de oração ou meditação diária aumenta a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar e alegria. Pessoas que começam o dia com uma oração estruturada relatam sentir-se mais focadas e resilientes ao longo do dia, porque estabeleceram um momento de introspecção antes de enfrentar o mundo externo. A ciência também explica por que recitar palavras de proteção e confiança
tem um efeito mais profundo do que simplesmente pensar positivo. Ao verbalizar as frases, você envolve áreas do cérebro responsáveis pela linguagem e memória auditiva, o que reforça a assimilação da mensagem. É como se você criasse uma trilha sonora mental que repete: você está protegido, tudo coopera para o seu bem. Esse mantra não é uma fuga da realidade. Ele serve para lembrar que, mesmo diante de desafios, há uma estrutura interna de serenidade. Outra descoberta fascinante é a relação entre práticas de gratidão e a melhora do sistema imunológico. Pesquisadores observaram que pessoas que mantêm o hábito diário de agradecer e confiar em algo maior têm níveis mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse, e uma resposta imune mais eficiente. Ao começar o dia recitando o Salmo 91 e agradecendo pelas promessas de proteção e livramento, você não apenas alimenta sua espiritualidade, mas também envia sinais ao seu corpo de que está seguro, o que pode reduzir a inflamação e fortalecer a imunidade. Essas descobertas nos mostram que fé e ciência não precisam andar em caminhos opostos. O ritual matinal de oração serve como um exercício que harmoniza mente, corpo e espírito. Mas a neurociência vai além. Ela também revela que a forma como você estrutura sua oração influencia na eficácia do exercício. O cérebro responde melhor a frases no presente e em primeira pessoa. Quando você declara: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, seu cérebro interpreta isso como uma realidade imediata. Isso reforça a confiança interna e prepara você para enfrentar acontecimentos inesperados com mais coragem. Por outro lado, se você começa o dia ruminando pensamentos de medo ou insegurança, as mesmas regiões cerebrais se ativam de modo contrário, aumentando a tensão muscular e liberando mais cortisol. A escolha entre encher sua mente de promessas positivas ou de preocupações influencia diretamente a forma como você percebe e reage ao que acontece nas próximas horas. Além dos estudos neurológicos, psicólogos notam que pessoas com um ritual de oração matinal demonstram maior clareza na tomada de decisões. Ao reservar um momento para meditar em um texto como o Salmo 91, você treina sua mente a pausar, observar e responder, em vez de reagir impulsivamente. Esta prática pode ser aplicada em situações cotidianas. Ao lidar com uma discussão familiar ou um problema no trabalho, você se lembra da calma experimentada pela manhã e consegue responder com mais sabedoria. Essa conexão entre o ritual e as decisões do dia é uma forma prática de viver as palavras do Salmo. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. O cérebro associa a sensação de refúgio ao ato de respirar fundo e confiar, permitindo que você acesse essa memória em momentos de dificuldade. Ao unir estes conhecimentos científicos com a prática espiritual, abrimos espaço para um entendimento mais profundo do propósito do Salmo 91. Ele não é apenas um texto sagrado, é um instrumento de transformação pessoal. Reconhecer que existe uma base neurocientífica para os efeitos da oração pode fortalecer a sua fé, pois mostra que corpo e alma caminham juntos. Ao terminar este tópico, você pode estar se perguntando: se a ciência confirma os benefícios da oração, como isso se manifesta na vida real de pessoas comuns? No próximo capítulo, vou compartilhar relatos de quem experimentou livramentos e milagres após fazer do Salmo 91 seu companheiro diário. Essas histórias vão mostrar que o que a ciência explica, a vida comprova, e você perceberá que não está sozinho na busca por proteção e propósito. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas têm relatado experiências marcantes após incorporarem a oração do Salmo 91 em suas manhãs. Essas histórias ajudam a concretizar o que a ciência explica. A prática espiritual influencia de forma profunda a vida real. Pense no caso de Ana, uma enfermeira que trabalhava em um pronto-socorro e vivia sob constante pressão. Ela contava que saía de casa sempre apressada, preocupada com plantões longos e situações imprevisíveis. Certo dia, uma colega lhe falou sobre a importância de começar o turno com uma oração. No início, Ana achou que não teria tempo, mas decidiu tentar.
Passou a acordar 5 minutos mais cedo, abria a Bíblia no Salmo 91, respirava fundo e recitava as palavras com intenção. Em poucos dias percebeu que atendia os pacientes com mais calma. Sua paciência aumentou. E, curiosamente, colegas notaram que ela parecia mais serena mesmo diante de casos complexos. Quando uma crise de atendimento sobreveio ao hospital, com muitos feridos chegando ao mesmo tempo, ela sentiu medo, mas uma frase da oração ecoou em sua mente. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa lembrança reforçou sua coragem e ela conseguiu ajudar ainda mais pessoas. Outro relato poderoso vem de Marcos, um motorista de caminhão que passava longas horas nas estradas. Em uma madrugada chuvosa, ele se preparou para uma viagem longa. Sua esposa o abraçou e, como de costume, sugeriu que lessem juntos o Salmo 91 antes de ele partir. Durante a viagem, uma árvore caiu repentinamente na rodovia, poucos metros à frente. Marcos conseguiu frear a tempo, evitando um desastre que poderia ter sido fatal. Ao conversar com outros motoristas que presenciaram a cena, alguns contaram que tinham seguido viagem sem perceber o perigo. Marcos não conseguia deixar de se perguntar: e se não tivesse parado aqueles minutos para orar? Ele atribuiu seu reflexo rápido e a própria vida àquela pausa e passou a compartilhar a experiência com outros colegas, encorajando-os a incluir a oração no início do dia. Há também histórias de pessoas que enfrentaram crises financeiras ou doenças. Joana, microempreendedora, viu seu negócio encolher durante uma recessão. Ela acordava aflita todos os dias até que um amigo lhe apresentou o Salmo 91. Decidiu confiar e repetir as palavras de proteção e providência. Em vez de se render ao pânico, focou em soluções criativas para o negócio, fortaleceu relacionamentos com clientes e viu vendas aumentarem justamente quando o mercado parecia mais difícil. Ela acredita que a oração a ajudou a manter a mente focada em possibilidades, não em problemas. Já Renato, diagnosticado com uma doença grave, encontrou no Salmo um alento diário. Ele recitava: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso não significou que a cura veio imediatamente, mas lhe deu forças para enfrentar o tratamento, confiar nos médicos e cuidar da própria saúde com responsabilidade. O Salmo serviu como lembrete de que havia um propósito maior, o que manteve sua esperança viva. Esses testemunhos mostram que a prática devocional vai além de um ritual vazio. Ela molda atitudes, desperta resiliência e inspira ações concretas. Ao ouvir essas histórias, você pode se perguntar: será que isso funcionaria para mim? A resposta depende da forma como você se entrega ao momento de oração. Não basta ler as palavras, é preciso internalizá-las, fazê-las parte de sua vida e agir com base nessa confiança. O Salmo 91 pode ser visto como um contrato espiritual. Você recita, confia e vive de acordo com os princípios de fé e coragem. As pessoas que experimentaram livramentos e milagres relatam que o Salmo as levou a olhar os desafios com outra perspectiva, a enxergar soluções onde antes havia desespero e a caminhar com a certeza de que não estão sozinhas. Ao reconhecer essas experiências, também percebemos um padrão. Todas elas começam com uma decisão simples de reservar alguns minutos para se conectar com Deus antes de enfrentar o mundo. Essa decisão transforma não só o estado emocional, mas também a forma de agir. Ao final deste capítulo, o convite é refletir sobre quais histórias você gostaria de contar no futuro. Que tipo de milagre você espera ver na sua vida? O próximo tópico irá apresentar um guia prático para você incorporar o Salmo 91 em sua rotina, mesmo com pouco tempo, de modo que a oração se torne uma prática constante e não um evento esporádico. Estamos avançando para transformar este aprendizado em ação. Transformar o Salmo 91 em um ritual diário é mais simples do que parece e requer apenas disposição para reservar um momento de qualidade para si mesmo. A primeira decisão é escolher um horário que faça sentido para você. Muitas pessoas optam pelas primeiras horas da manhã porque ainda estão em um estado de tranquilidade, sem interferências externas.
Ao acordar, antes de pegar o celular ou mergulhar nos compromissos, sente-se ou permaneça deitado em uma posição confortável. Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes. Esse breve silêncio inicial ajuda a acalmar a mente e prepara o coração para a oração. Em seguida, leia lentamente cada versículo do Salmo 91, atentando-se ao significado de cada palavra. Não tenha pressa. A intenção é absorver o conteúdo e deixar que ele penetre na sua consciência. Enquanto recita o Salmo, personalize as frases. Por exemplo, quando diz "Ele me cobrirá com as suas penas", imagine literalmente uma sombra suave e protetora envolvendo você. Ao afirmar "Nenhum mal me sucederá", visualize as preocupações se dissipando. Essa visualização fortalece a mensagem e torna a oração mais concreta. Se você tiver dificuldade em imaginar, escreva cada versículo em um caderno e, ao lado, anote o que aquela frase significa para a sua vida naquele dia. Esse exercício de escrita reforça a lembrança das palavras e permite que você volte a elas quando precisar. Outra forma de incluir o Salmo na rotina é associá-lo a uma atividade diária. Você pode recitá-lo enquanto se alonga, enquanto faz uma caminhada leve ou até enquanto prepara o café da manhã. O movimento físico, aliado à repetição da oração, cria uma associação positiva no seu cérebro. Começar o dia com essas duas práticas envia ao corpo a mensagem de que você está cuidando tanto da sua saúde física quanto espiritual. Para pessoas com dias mais corridos, uma opção prática é gravar a própria voz recitando o Salmo 91 e ouvi-lo enquanto dirige ou no transporte público. Escutar sua voz declarando as palavras fortalece a conexão com o texto e cria um ambiente de serenidade, mesmo em meio ao caos urbano. Prepare também um espaço especial para a oração. Não precisa ser grande, pode ser um cantinho do quarto, um corredor da casa ou um banco no parque. O importante é que você o associe a momentos de calma e reflexão. Coloque ali um objeto que o inspire, uma vela, uma imagem, um versículo escrito à mão, e utilize-o como âncora visual durante a oração. Se você tem filhos ou divide a casa com outras pessoas, convide-os a participar. A prática coletiva fortalece vínculos e ensina, desde cedo, a importância de buscar proteção espiritual antes de enfrentar o dia. Muitas famílias relatam que recitar o Salmo 91 juntas cria um clima de união e confiança que permeia todo o dia, ajudando até na convivência diária. Além disso, considere alternar versões do Salmo ou explorar diferentes traduções para aprofundar o entendimento. Cada tradução enfatiza aspectos distintos. Algumas destacam a ideia de refúgio, outras dão foco à segurança e à proteção contra adversidades. Ao experimentar diferentes versões, você descobrirá nuances que talvez passem despercebidas. Incorporar pequenas perguntas durante a leitura também pode tornar o momento mais interativo. Pergunte a si mesmo: qual parte deste versículo fala diretamente comigo hoje? Em que área da minha vida preciso de mais proteção ou confiança? Como posso viver esta promessa de forma prática? Esse diálogo interno é um complemento poderoso à recitação. Para os dias em que você se sentir sem energia ou com a mente dispersa, diminua a velocidade. Leia um único versículo do Salmo 91 e reflita sobre ele ao longo do dia. Carregue um cartão com esse versículo no bolso ou adicione como plano de fundo no celular. Sempre que olhar, lembre-se do compromisso que você fez pela manhã. O importante é a constância, não a quantidade. Um ritual de 5 minutos praticado todos os dias tem um efeito muito maior do que uma oração longa, feita apenas uma vez por semana. Com o tempo, você notará que as palavras do Salmo surgirão espontaneamente nos momentos de desafio, e essa memória automatizada servirá como apoio instantâneo. Incorporar o Salmo 91 à rotina não deve ser uma obrigação pesada, mas um encontro prazeroso consigo mesmo e com Deus. Escolha a forma que mais ressoa com você, ajuste conforme necessário e, acima de tudo, seja fiel a esse momento. Ao chegar ao fim desta orientação prática,
Você pode estar pronto para experimentar essa oração de maneira guiada e sentir a força das palavras em comunhão. No próximo tópico, vamos recitar juntos o Salmo 91 em um momento interativo, convidando você a participar ativamente e a compartilhar suas intenções e experiências. Chegou o momento de transformar tudo o que foi compartilhado em ação. Convido você a se unir a mim em uma oração guiada, uma prática que permite sentir de forma imediata a proteção e o conforto prometidos no Salmo 91. Antes de começarmos, procure um lugar onde possa ficar à vontade, livre de interrupções por alguns minutos. Se preferir, feche a porta. Respire fundo e coloque a mão sobre o coração para se conectar com o seu interior. Deixe que cada palavra seja recitada com atenção e permita que ela reverbere dentro de você. Vamos iniciar. Repita comigo, em voz alta ou em pensamento. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ao pronunciar essas palavras, imagine uma luz suave envolvendo todo o seu corpo, como uma sombra protetora. Visualize essa luz expandindo-se para a sua casa, para os membros da sua família, para o seu local de trabalho. Continue, pois ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. Sinta a leveza de um abraço divino e permita que qualquer preocupação se dissolva. Enquanto seguimos, se alguma situação específica lhe vier à mente, um problema que enfrenta, um medo profundo, uma pessoa querida que precisa de ajuda, traga isso diante de Deus neste momento. Diga: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Visualize essa palavra como um escudo invisível que impede que a negatividade, a ansiedade ou o mal-estar atravessem o seu espaço. Continue. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Imagine todos os obstáculos caindo longe de você, enquanto você permanece firme, protegido e em paz. Neste momento, lembre-se de agradecer. Diga: Obrigado, Senhor, porque enviaste os teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Imagine mensageiros de luz acompanhando você quando sair de casa, guiando cada passo e desviando-o de armadilhas. Termine com: serei satisfeito com longevidade e me mostrarás a tua salvação. Ao dizer isso, permita-se sentir esperança para o futuro, lembrando que a proteção que você busca agora se estende ao longo da vida. Depois de recitar o salmo, permaneça por alguns instantes em silêncio. Sinta a quietude e ouça o que o seu coração quer lhe dizer. Talvez surja uma palavra, uma imagem ou simplesmente uma sensação de alívio. Essa pausa faz parte da oração. Ela é a resposta de Deus para o seu clamor. Quando sentir que o momento foi completo, agradeça mais uma vez. Agora abra a oportunidade para compartilhar. Convido você a escrever nos comentários do vídeo ou no seu diário, se estiver sozinho, como foi essa experiência. Você sentiu alguma mudança de energia? Surgiu alguma frase específica que lhe tocou mais? Ao dividir seu testemunho, você não só fortalece a sua própria fé, mas também encoraja outras pessoas que podem estar passando por desafios semelhantes. Se você está assistindo a este conteúdo com amigos ou família, conversem sobre as sensações, medos e esperanças que vieram à tona. A troca é uma forma de reforçar a comunidade e entender que ninguém está sozinho nessa caminhada. Este momento interativo é uma ponte entre o conhecimento e a prática. Ao orar e compartilhar, você dá um passo concreto rumo à transformação de hábitos e comportamentos. É também um exercício de vulnerabilidade. Reconhecer que precisa de ajuda, confiar em algo maior e dividir suas experiências. Isso abre espaço para que outras pessoas compartilhem seus pedidos de oração, criando uma rede de apoio mútuo. Nos dias seguintes, releia os comentários ou as notas do seu diário e veja se há respostas às suas petições.
Muitas vezes, a percepção de pequenas melhorias ou coincidências se torna uma prova viva da ação divina. Ao encerrar este capítulo, prepare-se para refletir sobre o impacto de colocar Deus em primeiro lugar e como isso pode moldar a sua vida de maneira duradoura. O próximo e último tópico irá amarrar todos estes elementos e apresentar uma conclusão poderosa, incentivando você a levar o Salmo 91 para o cotidiano e a espalhar esta mensagem para quem precisa. Ao chegar ao final desta jornada, é impossível não refletir sobre a profundidade e a simplicidade do que foi partilhado. Começamos com o convite a não sair de casa sem um momento de encontro com Deus. Mergulhamos na origem do Salmo 91 e descobrimos que ele nasceu em tempos difíceis, quando o povo precisava de coragem e direção. Vimos como a ciência confirma que uma prática devocional regular acalma a mente, fortalece o corpo e mantém o foco. Ouvimos relatos de pessoas comuns que encontraram proteção e livramento ao fazer do Salmo 91 a sua oração diária, e aprendemos maneiras práticas de incorporar essas palavras em nossas rotinas, criando um espaço sagrado em meio à vida agitada. Oramos juntos, recitando cada versículo com intenção, e sentimos que mesmo num vídeo é possível gerar conexão e comunidade. O que fica agora? A certeza de que a força do Salmo 91 não está apenas nas letras impressas, mas na decisão diária de confiar, agradecer e agir guiado pela fé. A oração transforma nossa perspectiva e nos recorda que, diante das incertezas da vida, existe um abrigo seguro. Ao despertar amanhã, lembre-se desse momento. Antes de acessar notícias, redes sociais ou listas de tarefas, escolha recitar palavras que nutrem a sua alma. Permita que sua mente se ancore na ideia de que há um Deus que se importa com cada detalhe do seu caminho, desde a grande realização até o pequeno encontro no corredor. Mantenha a prática viva, adaptando-a às suas experiências. Talvez, em alguns dias, você sinta a necessidade de ler o Salmo completo. Em outros, apenas uma frase será suficiente para acalmar seu coração. O importante é manter a chama acesa. Ao compartilhar essas palavras com amigos e familiares, você multiplica a luz que experimentou. Imagine como seria se mais pessoas começassem o dia com esperança e propósito, criando uma corrente de confiança que atravessa casas, ruas e bairros. Você pode ser o catalisador disso. Também vale lembrar que a proteção e o livramento não significam ausência de desafios. Eles indicam que há força e sabedoria para enfrentá-los. O Salmo 91 não nos isenta de batalhas, mas nos assegura que não estamos sós. Quando pensamentos de medo surgirem, repita consigo: Ele me cobrirá com as suas penas. E respire, lembrando que está debaixo de asas de cuidado. Quando parecer que as coisas estão desmoronando, recite: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E permita que essa frase vire uma âncora. Use essas palavras para alinhar sua postura diante do mundo e orientar suas escolhas. Se esta série de tópicos tocou você, considere continuar explorando outras passagens bíblicas, meditá-las com o mesmo coração aberto e intercalar com momentos de silêncio e gratidão. O caminho da espiritualidade é uma construção contínua. Cada manhã é uma oportunidade renovada de recomeçar, de ajustar sua rota, de relembrar que há um propósito para sua existência. Na filosofia cartesiana, para atingir a clareza, precisamos duvidar, questionar e reconstruir nossas crenças. Aplicada à fé, essa filosofia nos convida a examinar os fundamentos de nossa confiança, buscando um relacionamento pessoal com Deus que se sustenta mesmo quando as emoções oscilam. Encerro este conteúdo com a esperança de que as palavras que ecoaram neste vídeo fiquem gravadas em sua memória, como um recurso ao qual você possa recorrer sempre que precisar. Que você se torne um testemunho vivo de que, ao colocar Deus em primeiro lugar, a paz e a proteção se tornam realidade tangível. E que você lembre que a oração não termina quando dizemos amém. Ela continua nas ações, nas palavras gentis,
nas escolhas diárias de viver com propósito. Compartilhe essa mensagem com quem você sente que precisa de um alento e mantenha acesa a chama da fé, sabendo que, sob as asas do Altíssimo, há refúgio para todos nós.